Pessoal, mais um exercício da prova, exercício 4, penúltimo exercício, itens A e B. Então aqui no item A do exercício 4, quer dizer, antes do item A a gente tem aqui a função, né? f de x igual ao módulo de x ao cubo seno ao quadrado de 1 sobre x, x diferente de zero, e f de zero igual a zero. Tá lá. Essa é a definição da função. Eu até fiz um gráfico aqui no GeoGebra, para a gente ter alguma visualização, só que deixa eu tirar o zoom aqui para a gente ver, né? Olha só o gráfico dessa função. Estou tirando o zoom, para a gente ter uma visão mais global do gráfico. Olha lá. Esse aqui é o gráfico da função, módulo de x, aqui, ó, módulo de x ao cubo, seno ao quadrado de 1 sobre x. Para x diferente de zero, e para x igual a zero, a função vale zero. Então, a primeira coisa aqui, no item A, é provar que a derivada dessa função no zero é zero. E depois, explicar por que o x igual a zero é um ponto de mínimo absoluto. Então, f' de zero igual a zero. Então, como que eu fiz aqui na minha resolução? Eu fiz pela definição de derivada, claro, devido à presença do módulo aqui, para poder tirar o módulo e ficar mais fácil aqui de fazer as contas, eu fiz derivada pela direita, poder simplificar aqui livremente, né? Eu fiz derivada pela direita e a derivada pela esquerda eu não escrevi, mas a gente vai ver que é análogo a situação, tá? Então, derivada pela direita no zero, ela é limite h tendendo a zero pela direita, f de zero mais h menos f de zero sobre h. Isso aqui é a definição de derivada pela direita. O f de zero mais h é apenas f de h. O f de zero eu troquei por zero, dividido por h, dividido por h. Claro que f de h menos zero vira apenas f de h. F de limite para h tendendo a zero pela direita, f de h sobre h igual limite h tendendo a zero pela direita. Aí que tá, o f de h eu troco pela fórmula para h positivo. Porque se eu estou fazendo h tender a zero pela direita, eu posso supor esse h valendo valores positivos, à direita do zero. E para valores positivos à direita do zero, a fórmula da função é exatamente essa, com x positivo, que você pode tirar o módulo sem prejuízo nenhum, e colocar h no lugar de x. Então, foi o que eu fiz. Aí é claro que o h ao cubo cancela com h, fica h ao quadrado, seno ao quadrado de 1 sobre h. Como o seno ao quadrado está limitado entre 0 e 1, totalmente uma função totalmente limitada, o h ao quadrado, a hora que você mandar o h para zero, ele zera. 0 vezes uma coisa limitada dá zero. Então a gente acabou de concluir o seguinte: a derivada pela direita no zero, derivada lateral à direita no zero dessa função f é zero. Como é que seria a derivada lateral à esquerda? Bom, você teria que colocar um menos aqui, aí o h tenderia a zero pela esquerda, ok. Aí, na hora de trocar pela fórmula, para h tendendo a zero pela esquerda significa h negativos. Para valores negativos de h, você quer tirar o módulo, você tem que substituir por um menos. Menos elevado ao cubo vai ficar menos. Então vai ter um menos aqui. Tá? Mas depois tu vai cancelar do mesmo jeito aqui. H ao cubo com h fica h ao quadrado. Claro que fica um menos aqui, ficaria o menos aqui. E o resultado daria zero do mesmo jeito. Menos h ao quadrado vai para zero, isso aqui é limitado e tal. Acabou. Tá? Então vai dar zero também. A derivada lateral pela esquerda também dá zero. É fácil ver que f' menos de zero dá zero, como a gente acabou de comentar. Portanto, aí a gente tem que lembrar do seguinte, eu até deixei na mão aqui com os alunos, ó, uma página aqui do ELA, um trecho, capítulo 8, logo no começo, onde ele diz o seguinte, ó, a função f é derivável no ponto A, se e somente se existem e são iguais as derivadas à direita e à esquerda. E nesse caso que elas são iguais, f' mais igual a f' menos, a derivada no ponto vai ser igual a esse valor delas, que é igual. Então, aqui no nosso caso, a derivada pela direita e pela esquerda deram zero. Então, isso significa que a derivada da função no zero é igual a esse valor que deu as derivadas pela direita e pela esquerda, ou seja, é igual a zero. Acabamos de concluir que o f' de zero é igual a zero, como foi pedido aqui no enunciado do exercício da prova. Agora, a questão do x igual a zero ser um ponto de mínimo absoluto. Bom, eu só escrevi assim, duas linhas, né? Note que a f de x é maior ou igual que zero. Isso dá para a gente notar pela fórmula própria dela. Ela é um módulo, que é um valor maior ou igual que zero, vezes um seno ao quadrado.
que é um valor maior ou igual que zero também. É um valor maior ou igual que zero multiplicando um outro valor maior ou igual que zero, o resultado é maior ou igual que zero. Então é fácil ver que f de x é maior ou igual que zero para todo o x pertencente a R. Podemos ver isso também facilmente aqui no gráfico, né? Podemos até ter uma noção, é precário isso aqui, não é uma prova rigorosa, mas o gráfico você já vê a situação de que, concordando com isso que eu acabei de comentar da fórmula. Função totalmente maior ou igual que zero, né? Totalmente não negativa. Como já está dito no enunciado que o f de zero é igual a zero, e você acabou de observar que a função é maior ou igual que zero, então, por definição, esse ponto x igual a zero é um mínimo absoluto. Tá? Não dá para dizer que ele é um mínimo estrito, porque você tem outros pontos. Eu dei como exemplo aqui o ponto x igual a 1 sobre 2π. Ele é um ponto onde a função, ele é um de muitos pontos, né? Onde a função volta a valer zero. Quer dizer, não apenas no zero ela vale zero, mas, por exemplo, no x igual a 1 sobre 2π, no x igual a 1 sobre 4π, e assim por diante, né? 1 sobre 3π, 1 sobre 4π. Então, ele não é um mínimo estrito, mas ele é um mínimo absoluto. Então, o exercício 4A é isso aí, tá certo? Bom, e o item 4B, né? O item 4B é o seguinte, vamos ler o enunciado primeiro, antes de ver a resolução. Provar que a f' derivada é contínua em toda a reta. Não a função f de x, mas a derivada dela. Então, veja, aqui eu até comentei que a função também é contínua, mas eu vou até apagar isso, porque isso aqui não vem ao caso. Ele não pediu para a gente ficar provando que a própria função f é contínua. Ele pediu ali apenas provar que a derivada é contínua. Então, eu vou apenas fazer aqui a observação de que a função... Se eu deixar aquela frase ali, pode induzir ao erro, né? Eu vou deixar apenas a observação aqui, ó. Para x diferente de zero, f de x é derivável, porque é no caso da própria fórmula, né? Para x diferente de zero, você tem, para x maior que zero, ela é x ao cubo seno ao quadrado de 1 sobre x. Você pode calcular a derivada pelas regras operacionais de derivação. E para x diferente de zero, x menor que zero, ela é menos x ao cubo seno ao quadrado de 1 sobre x. E você pode calcular a derivada pelas regras operacionais de derivação. Foi exatamente o que eu fiz aqui, né? Eu até fui fazer por aquele aplicativo Symbolab, não sei se ainda está aberto aqui, ó, Symbolab. Ele até meteu aqui um seno de 2 sobre x aqui, que pirou minha cabeça, mas nós temos um aluno gênio aqui na turma, que é o Emanuel. Na verdade, todos são muito inteligentes, mas o Emanuel, muito espertamente e inteligentemente, ele falou, não, esse seno de 2 sobre x é apenas, ele pegou aqui a sua 2 seno 1 sobre x, cosseno 1 sobre x, juntou isso aqui tudo, utilizando apenas a identidade trigonométrica. Seno de 2θ igual a 2 seno θ cosseno θ. Então, a verdade é a seguinte, tá certinho aqui, usou as regras operacionais, calculou a derivada, o resultado para x maior que zero, aqui a gente está, né? X maior que zero, calculou a derivada para x maior que zero, caiu numa função, tanto que eu tirei o módulo aqui, deixei só x ao cubo, porque x é positivo, caiu numa função contínua, por quê? Porque ela é produto e composta só de funções contínuas. E com essa fórmula em mãos, você pode calcular o limite para x tendendo a zero pela direita. O limite para x tendendo a zero pela direita vai dar zero. Por quê? Porque é uma que vai para zero vezes uma limitada, uma que vai para zero vezes uma limitada. Então é zero o limite para x tendendo a zero pela direita. Por que foi importante calcular esse limite? Porque do item anterior, você já sabe que o f' de zero dá zero. Então, nesse momento aqui, você está mostrando que existe uma harmonia entre o f' de zero, que é zero, e o limite para f' tendendo a zero pela direita. Quer dizer, você já mostrou aí que ela é contínua pela direita. O limite da f' para zero está dando igual o f' do zero, vindo pela direita. Ela é contínua pela direita, mas e pela esquerda? Aí pela esquerda eu fiz a continuação da resolução aqui em cima. Pela esquerda, que seria para x menor que zero, aí para tirar o módulo eu deixei menos, mas não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa de sempre. Fez aqui as regras de derivação, chegou aqui no f' de x, também tudo produto e composta de função contínua, então a f' é contínua para x menor que zero, e mais do que isso, o limite para x tendendo a zero pela esquerda da f' dá zero, então ela é contínua pela esquerda também. Então, resultado, como a gente concluiu que o limite para x tendendo a zero pela direita da f' é zero, o limite para x tendendo a zero pela esquerda da f' é zero, e a gente já sabe do item anterior que a f' no zero é zero, então ficou assim, valor da função no ponto
do função, no caso, é f', é igual ao limite da f' vindo pela esquerda, que é igual ao limite da f' vindo pela direita. Então, conclusão. Só pode ser uma sua conclusão. A função f' é contínua no zero. Você também já tinha visto que ela é contínua para x menor que zero, e também já tinha visto que ela é contínua para x maior que zero. Se ela é contínua no zero, é contínua para x maior que zero, é contínua para x menor que zero, então ela é contínua para todo x. Você acabou de provar, ou pelo menos essa foi a minha resolução, foi o jeito que eu encontrei de fazer, né? Portanto, f' é contínua em x igual a zero. Como f' é contínua também no maior e no menor que zero, então f' é contínua para todo x pertencente a R. Foi desse modo que eu acabei de mostrar para vocês que eu fiz os itens A e B do exercício 4 da prova. E agora eu vou encerrar aqui esse vídeo, para não ficar muito longo, e vou, num próximo vídeo, resolver o exercício